A despedida de um ícone do futebol. Eu só queria agradecer a vocês por todo o carinho, por tudo que vocês fazem por mim. Anunciou a sua aposentadoria e de forma oficial foi homenageado neste domingo, dia 28, por toda a galera da Neoquímica Arena num jogo que aconteceu entre o Corinthians e o Flamengo. Muitas homenagens para o Renato Augusto, que se despediu. Foi muito emocionante. Ele com a sua família chorando bastante. Então eu vou te mostrar detalhes desse acontecimento. Renato Augusto, sim, pendurou as chuteiras e foi muito emocionante. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco da trajetória desse craque da bola. Tenho certeza que você vai gostar, você vai se emocionar. Então fique até o final para você curtir esse momento histórico. Se você curte ficar por dentro das histórias do futebol, se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho. Tenho certeza que você vai gostar. Fique ligado. Que viva el fútbol, que viva el fútbol, que viva el fútbol. Entre os anos de 1999 e 2000, aos 11 anos, foi atleta de futsal do Fluminense. Era considerado o melhor da categoria Mirim, que era praticamente formada por meninos mais velhos, já com 12 anos. Durante o período em que defendeu o Flu, foi bicampeão estadual. Renato Augusto estreou com a camisa do Flamengo em 2005, num jogo contra o Corinthians. Contudo, foi somente um ano mais tarde, durante as finais da Copa do Brasil de 2006, que seu nome passou a ser muito conhecido, mas já havia sido notícia em fevereiro de 2024, apontado como a aposta futura dos juvenis do rubro-negro pela revista Placar. Na época, ainda era conhecido apenas como Renato. Subiu aos profissionais com o sobrenome adicionado por já haver um Renato Abreu no elenco, por sinal, um dos ídolos da torcida na época. Na ocasião, após vencer as duas partidas contra o rival Vasco, o Flamengo conquistava seu segundo título da Copa do Brasil e, por sua vez, Renato Augusto, com duas belas atuações, acabou sendo efetivado no time pelo técnico Ney Franco durante o restante da temporada. Em 2007, mesmo após a chegada de vários reforços na Gávea, Renato Augusto manteve-se entre os titulares. Durante o Campeonato Carioca de 2007, foi brilhante e decisivo para a conquista do título, tendo marcado gols importantes tanto na final da Taça Guanabara contra o Madureira, como na finalíssima contra o Botafogo. Todavia, depois de um bom início de temporada, Renato teve uma queda de rendimento durante o restante de 2007, quando também passou a conviver com contusões seguidas. Em 2008, Renato Augusto voltou a ser grande esperança do Flamengo, porém, logo em sua primeira partida, na estreia do Campeonato Carioca de 2008, sofreu uma grave lesão no rosto após uma disputa de cabeça. Afastado do time, Renato somente voltou aos gramados na reta final do campeonato, quando sagrou-se bicampeão da competição uma vez mais, em cima do Botafogo. Renato Augusto encerrou sua passagem no Flamengo, onde fez 89 jogos, 9 gols e venceu o título da Copa do Brasil nas duas temporadas que defendeu o rubro-negro entre 2006 a 2008. O sucesso no clube fez com que Renato fosse vendido ao futebol alemão. Em julho de 2008, foi vendido ao Bayer Leverkusen da Alemanha. O Bayer pagou um total de 10 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. Como o Flamengo já havia negociado 40% do jogador anteriormente, recebeu desta vez 6 milhões de euros. De imediato, Renato Augusto gerou uma boa impressão na Alemanha, tornando-se rapidamente um dos favoritos dos fãs pela sua velocidade, consciência, trabalho em equipe e habilidade técnica. Embora normalmente jogue pelo lado direito do campo, no Leverkusen foi muitas vezes escalado pelo centro, atrás apenas do atacante, para compensar a ausência de companheiros lesionados. Assumiu naturalmente a função de ditar o ritmo de jogo da equipe, tornando-se um jogador importante para garantir que o time mantivesse a posse da bola.
O Manchester City demonstrou interesse pelo jogador no início de 2010, mas os valores ventilados para sua transferência, algo em torno de 14 milhões de euros, foram considerados baixos pelos alemães e as eventuais negociações não prosseguiram. Clubes de outros países também manifestaram interesse em contratá-lo. Embora a temporada de 2010-2011 não tenha sido livre de lesões, assim como nas anteriores, Renato Augusto seguiu demonstrando boa forma e capacidade técnica apurada, marcando gols importantes e sendo decisivo com suas assistências para companheiros da equipe. Entretanto, ao final de 2012, depois de uma série de lesões que impediram Renato Augusto de manter uma boa sequência de jogos durante a temporada, o jogador demonstrou interesse em voltar ao Brasil para retomar sua melhor forma física e também se aproximar da seleção brasileira. Embora o Flamengo tenha manifestado o desejo de contar novamente com seu futebol, Renato Augusto acabou acertando com o Corinthians no dia 20 de dezembro daquele ano. Em 2013, Renato Augusto assinou um contrato de 4 anos de duração com o Corinthians, que comprou 50% dos seus direitos econômicos junto ao Bayer Leverkusen, pela quantia de 4 milhões de euros, equivalente, à época, 9,5 milhões de reais. Renato Augusto estreou pelo Timão no dia 27 de janeiro de 2013 contra o Mirassol, tendo sido considerado um dos melhores jogadores em campo e sendo responsável pela assistência a Romarinho, que marcou de cabeça o único gol da partida. Foi naturalmente conquistando a confiança do técnico Tite e se destacando por boas atuações ao longo do primeiro semestre. Fez seu primeiro gol pelo Corinthians em 16 de março, em partida válida pelo Campeonato Paulista contra o União Barbarense. Em poucos meses, atuando com a camisa do Corinthians, Renato Augusto foi campeão paulista e ganhou a Recopa Sul-Americana, tendo inclusive marcado um gol no primeiro jogo da decisão do torneio continental contra o São Paulo. Entretanto, a sequência de lesões que havia prejudicado o jogador em sua passagem pela Alemanha também o perseguiu durante sua primeira temporada no Corinthians. Em março, sofreu uma contusão na coxa que o afastou durante praticamente 3 meses das atividades normais. Em julho, quando tentava se firmar como titular do time que disputava o Campeonato Brasileiro, fraturou um osso do rosto em um choque com o atacante Souza em jogo contra o Bahia, tendo que passar por cirurgia. Quando sofreu essa segunda contusão grave no ano, Renato Augusto chegou a pensar em se aposentar do futebol por acreditar que não seria mais capaz de jogar em alto nível. Finalmente, em agosto daquele ano, passou por uma artroscopia no joelho, ficando novamente afastado várias semanas, o que levou parte da imprensa a questionar se o investimento do jogador teria sido um bom negócio para o clube. No total, ao longo do ano, Renato Augusto participou de apenas 31 jogos e começou como titular em somente 20. Em 2015, o Corinthians começou o ano disputando o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores da América. Com a volta do técnico Tite ao comando da equipe, iniciou a temporada de forma arrasadora, jogando futebol vistoso e envolvente e realizando excelentes campanhas nas duas competições, o que levou boa parte da imprensa especializada a considerar o time o melhor do país naquele momento. Entretanto, em menos de um mês, o time foi desclassificado dos 2 torneios e os problemas financeiros enfrentados pelo clube vieram à tona, fazendo com que a equipe perdesse jogadores importantes para o restante da temporada. Naquele momento, Renato Augusto chegou a pensar em sair do clube e seu nome foi envolvido em rumores sobre uma possível volta ao Flamengo. Dada a situação adversa, o time iniciou sua participação no Campeonato Brasileiro bastante desacreditado, mas aos poucos foi se firmando na competição. Renato Augusto foi se destacando com excelentes atuações e grandes regularidades, e foi decisivo para que o time alcançasse a liderança do campeonato na 18ª rodada. Seu bom trabalho ao longo da temporada resultou em sua convocação para a seleção brasileira para todos os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Renato Augusto marcou seu primeiro gol com a camisa amarela na vitória por 3-0 diante da seleção peruana. No final da temporada, o Corinthians conquistou seu 6º título do Brasileirão
e Renato Augusto foi eleito o melhor jogador do campeonato, recebendo a Bola de Ouro, o troféu Armando Nogueira e o prêmio Craque do Brasileirão, coroando o melhor ano da sua carreira até então. Renato encerrou sua primeira passagem pelo Corinthians ao ser negociado com o futebol chinês e em 3 temporadas pelo clube, atuou em 127 partidas, marcando 15 gols e dando 27 assistências. Além dos 2 títulos conquistados em 2013, além de ter sido peça fundamental na campanha vitoriosa do Campeonato Brasileiro de 2015. Naturalmente, tanto destaque despertou a atenção de clubes do exterior e Renato Augusto quase foi negociado com o Schalke 04. Finalmente, em janeiro de 2016, o jogador acabou aceitando uma proposta financeira irrecusável para jogar pelo Beijing Guoan da China. Em 5 temporadas, defendendo o Beijing Guoan, o jogador fez 152 jogos, somando todas as competições nacionais e continentais. Mesmo conquistando apenas um título, a Copa da China em 2018, Renato acumulou números de respeito e adquiriu status de craque no futebol chinês. No dia 22 de julho de 2021, foi anunciada a sua volta ao Corinthians, com um contrato válido até 31 de dezembro de 2023. Sua apresentação oficial aconteceu no dia 11 de agosto de 2021, recebendo novamente a camisa 8. Fez sua reestreia pelo Corinthians e também marcou seu primeiro gol após o retorno no dia 15 de agosto de 2021, em uma vitória por 3-1 contra o Ceará, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Em 5 de dezembro, fez o gol do empate em 1-1 contra o Grêmio. O gol foi eleito o mais bonito do Campeonato Brasileiro de 2021. Em 14 de dezembro daquele ano, se despediu do clube paulista. Em 5 de janeiro de 2024, foi anunciado pelo Fluminense, com um contrato de 2 temporadas. Realizou sua estreia pelo clube carioca no dia 28 de janeiro de 2024, na vitória por 3-0 contra o Nova Iguaçu, válido pelo Campeonato Carioca. No dia 29 de fevereiro daquele ano, Renato teve boa atuação no final da Recopa Sul-Americana, na vitória do Fluminense por 2-0 contra a LDU. Sofreu um pênalti e conquistando seu primeiro título pelo clube. Em 4 de maio de 2024, anotou seu primeiro tento com a camisa do tricolor, no empate por 2-2 com o Atlético Mineiro. Apesar da importância da Recopa, foi perdendo cada vez mais espaço no time, em especial sob o comando de Mano Menezes. No conturbado ano tricolor, Renato fez 32 jogos, apenas 9 como titular, com um gol e uma assistência, sem nunca conseguir atingir o nível esperado, nem mesmo como reserva imediato de Paulo Henrique Ganso. Em maio de 2025, após mais uma lesão, dessa vez no ombro, e com declínio físico evidente, o Fluminense anunciou a rescisão em comum acordo com o jogador, que tinha contrato até o final do ano de 2025. Em maio de 2025, o atleta confirmou sua aposentadoria para o técnico Renato Portaluppi, pouco antes de sua saída do Fluminense, dizendo: "Pensei bastante, parei para pensar com a minha família e está decidido." Em 18 de setembro de 2025, anunciou sua aposentadoria de forma oficial. O ex-jogador revelou que fez consultas para seguir na área trabalhando em comissão e como dirigente. Bom, gente, a despedida do Renato Augusto e toda a sua trajetória. Eu não trouxe muito da passagem dele na seleção brasileira, tá? Porque o foco mais aqui era nas suas passagens pelos vários clubes, tanto brasileiro quanto europeu. Lembrando que ele já teve sim a sua passagem pela seleção brasileira, fez gol em Copa do Mundo, naquele jogo lá do Brasil e Bélgica, que o Brasil foi eliminado, um dos gols foi dele e ele poderia ter empatado aquele jogo se não fosse ter chutado para fora. Mas enfim, a história de superação, história linda, e o Renato Augusto se despede então dos gramados como jogador. Bom, espero que vocês tenham gostado, eu vou esperar vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, tchau, tchau!